cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento, rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Em momentos especiais de nossas vidas, nos emocionamos, sorrimos, choramos, temos alegria e estamos sempre perto das pessoas que amamos. E essas emoções merecem ser guardadas para sempre. A Foto Delvaux faz isso desde 1950, oferecendo serviços fotográficos completos e aliando tecnologia, tradição e qualidade, transformamos suas emoções em momentos inesquecíveis. Foto Delvaux, fone 3224-4206. Papai, você pode ler uma historinha pra mim? Filhinha, o papai tá muito cansado. Pede pra mamãe. Mãe, pede pro papai ler uma historinha pra mim. Nunca é tarde para você pensar na família. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Olha, o assunto hoje começou com cefaleia, né? Dor de cabeça. Mas já está um pouquinho mais adiantado, né, Miguel? E já, no último bloco a gente estava falando em cirurgia ortognática. É que é uma das razões, né? O mau posicionamento dos dentes também pode gerar cefaleia, né? Além de outros problemas mais, né? E a gente tinha interrompido justamente porque ia mostrar alguns casos, né? De cirurgia, é isso? É interessante assim, ó, aqui a gente vai dar uma pincelada, assim, o que pode mudar, né? É interessante que a gente vai ter uma visualização, assim, mais de mudança de contorno de face do que provavelmente dos dentes, mas a gente consegue entender que a mecânica dos dentes, ela é fundamental. Para mudar o contorno da face tem que mudar, né? Claro, automaticamente, né? Isso daí é uma coisa bem clara. A doutora Gisela pode ir falando alguma coisa um pouco mais sobre isso enquanto eu coloco no ponto. Vamos mostrar. Eu acho que é o primeiro caso que o Miguel vai mostrar é de um paciente que ele tinha a mandíbula protruída, né? Ele não encontrava os dentes, né? Então a parte superior era mais estreita e menor, era para trás, e a mandíbula era mais para frente, ou seja, os dentes não se encontravam. Né? Então, foi feita uma cirurgia ortognática combinada, em que se operou a parte superior, se trouxe para frente, e a parte inferior para trás, um pouquinho de cada. Né? Algumas vezes não é necessário as duas coisas, só se mexe em um dos ossos, né? Ou superior ou inferior. Nesse caso, se mexeu nos dois. Quanto tempo leva uma cirurgia dessa, Gisela? Tempo operatório? Tempo operatório. Uma combinada, depende muito assim, de cada caso, mas em torno de 4 a 5 horas. De bloco. De cirurgia. Isso é anestesia geral? Sob anestesia geral, em ambiente hospitalar. Ambiente hospitalar. Sim. E o tempo de recuperação, que eu acho que é uma coisa importante. Esse é o que interessa, né, para o paciente. Né? Em torno de uma semana. Em torno de uma semana ele vai precisar fazer um repouso, assim. Mas esse repouso significa o quê? Uma semana ele vai estar falando normal, na primeira semana ele vai poder comer, não pode comer, como é que funciona? Dependendo da técnica que a gente se usa para isso, para fixar os ossos, é necessário que esse paciente fique bloqueado.
né? Se fecha a boca. Os dentes ficam... Porque como tu não tem como engessar os ossos da face, né? Não tem como botar um gesso, tu tem que manter aquele osso parado. Até tem, né? Mas o infeliz não vai comer Não, daí. Aí fica complicado, né? Então, se mantém um bloqueio dentário, né? Para ver como os dentes são a base de tudo. Se tu mantém os dentes fechados, nenhum dos dois ossos vai se movimentar. E aí a gente consegue o que a gente chama de silêncio ósseo, né? Os dois fragmentos do osso que foram cortados ficam parados para que aconteça a cicatrização óssea. Dependendo do caso, não é necessário. Dependendo da forma como o osso é fixado, não é necessário fazer esse bloqueio, né? Mas, basicamente, para o paciente, assim, o que importa é o pós-operatório, ele vai ter que ficar comendo pastoso, né, durante pelo menos essa semana, aplicação de gelo, dormir com cabeça elevada. Como qualquer procedimento de face, Como qualquer outro né? procedimento feito na face. Mas a alimentação é pastosa nessa época. Pastosa. Vamos ver os casinhos enquanto isso? E os pacientes que ficam com o bloqueio é a base de canudinho, daí é líquido mesmo, né? Mas eles toleram bem ou o pessoal se queixa muito? Não, eu acho que o resultado é tão satisfatório, Nós né? uma funcionária da clínica que o Miguel e a Gisela operaram. Nossa, ela ficou linda. Eu acho que aquele caso da Bruna eu operei sozinha. Eu estava junto. Tava junto. Estava junto. É que os dois são marido e mulher, né? Então a gente... Deixa eu explicar. Qualquer discussão se resolverá depois, mais tarde. Tá ali, ó. Esse paciente, ele então a foto, como é que eu digo, direita ou esquerda aqui? A foto a esquerda do vídeo, direita do vídeo. A esquerda do vídeo. A direita do vídeo é o antes, né? É o antes, né? E ele depois. Então a gente percebe a posição da... ali onde o Miguel está apontando com a seta. A seta é o antes, né? É o antes, a gente percebe, né, a discrepância, como o queixo do paciente está projetado para frente e o lábio superior, né, bem projetado para trás. É outra pessoa, né? Em relação aqui. Muda muito. Nossa, olha como ficou bonito depois. Mudou o nariz, mudou o lábio, mudou... Olha... É que normalmente a gente, quando fala em beleza de face, né, a gente, na cirurgia plástica, a vista lateral, quando a gente passa uma linha horizontal que passa aqui pela borda inferior do nariz, né, a columela, e uma vertical, né, que pega aqui a glabela, essa região aqui, a gente imagina que o nariz, um pouquinho do lábio e o queixo tem que sair um pouquinho dessa linha vertical, né, que passa exatamente aqui assim. Quando a coisa fica muito, o queixo muito para frente, a maxila superior muito para trás, né, dá essa sensação de envelhecimento até, né? Fica muito feio. Isso até, eu particularmente, eu acho até em homem essa condição até mais aceitável, né? Porque a classe 3, né, essa projeção da mandíbula em homem dá uma sensação até de, assim, mais másculo. Quando não mas muito em mulher, né? mas em mulher fica muito feio, assim, em termos de falando em estética, basicamente, agora. É que a gente imagina sempre, né, Gisela, que a face masculina é um pouquinho mais abrutalhada, né? Isso é convenção social. A gente bota... O bonito é mais... a mesma ruga que a gente coloca no homem, tu coloca na mulher, a gente olha e diz, nossa, mas como tá acabado, né? O cabelo branco, no homem a mulher diz assim, não, é charmoso. E mulher não pode ter a raiz aparente, né? Então isso é mais a convenção. Miguel, acho que separou para nós ali o filmezinho, né? De como é feito. De como, quais são as mudanças que acontecem na face para chegar naquele resultado que a gente viu lá. Então, aqui a gente consegue ter uma ideia... Os dentes de baixo também que os dentes de baixo eles estão na frente dos dentes de cima, né? Que é aquela relação de queixo, de prognatismo mandibular. Quer dizer, a isso mandíbula, é muito feio, né? Isso é muito feio, né? E é motivo, assim, de muita gozação, né? Muita brincadeira, desde colégio de criança até como adulto. Então, através de algumas medidas da face, a gente consegue fazer uma programação, né, Ana? Fazer um planejamento de como deve ser essa mudança, né? Porque a gente não pode esquecer que ela é uma mudança funcional com benefício estético. Se ela fosse uma cirurgia estética, ela estaria na mão do cirurgião plástico, aqui o Miguel do meu lado, que não me deixa muito sozinho. Não, graças a Deus, essa é uma cirurgia que eu não quero nem chegar. Porque realmente, assim, a intenção aqui é de correção funcional, né? Então, o benefício vai ser o benefício estético. E é importante dizer que
Esse procedimento, ele é feito em adultos. Se em crianças, na fase de crescimento, a gente perceber que está acontecendo essa discrepância, é possível interferir somente com aparelho ortodôntico ou ortopédico. Está sendo cerrado o maxilar superior, Exatamente, né? agora a gente vai ter a separação dele. Então, não é movimentado dente por dente, tem que ser o conjunto todo. Então, é toda a estrutura que é movimentada. Né? Isso é com anestesia geral, o paciente dormindo, ele não está sentindo nada. E aí, sim, ele é avançado, muda-se de posição e se encaixa na posição ideal. Uma vez encaixado, existe a necessidade de fazer a fixação óssea. Há algum tempo atrás, há muito tempo atrás, não se usava esse tipo de fixação direta, né, Miguel? Você deixava a pessoa de boca, com os dentes amarrados, né? Amarrava o superior no inferior. No inferior ficava 6 semanas com os dentes amarrados. Ai, que dieta boa, já pensou? Era uma dieta danada. Eu já vi muito Literalmente disso. fechava a boca. Né? Eu já vi muito disso na época que eu trabalhava no pronto-socorro, que já faz mais de 20 anos, né? Sim. Mas é em caso de fratura, né? Fratura. Esse caso isso também. Então, com a evolução e disseminação das placas, tratamento através das micro e mini placas, se devolve a pessoa praticamente, em alguns casos, terminou a cirurgia, já sai de boca aberta, né? Não vai sair comendo churrasco, claro. Mas tu não está imobilizado, tu não está com aquela sensação desagradável, que para nós ficar com os dentes imobilizados é desagradável para o paciente. Né? E a nossa funcionária saiu sem a mobilização, a imobilização. Fizeram essa fixação com parafuso, José? No caso da nossa funcionária foi uma expansão, daí não tem fixação, é só fixa com o aparelho. Não, é outra técnica daí. Mas quando se usa as placas, tu sai imediatamente ou 2 semanas depois já está abrindo a boca, mastigando, falando, voltando à sua atividade social normal. Mas nesse caso com a fixação com parafusos, né? Ele volta a se alimentar, digo, não como tu falou, não com um churrasco, mas ele pode comer uma comida pastosa? Uma pastosa já imediatamente. Tranquilamente. Existe força suficiente para aguentar essa força mastigatória inicial, né? E isso mudou demais a aceitação desse tipo de tratamento e a gente conseguiu melhores resultados, porque você não depende mais assim da colaboração do paciente para ficar naquela posição. Você determina ela e você fixa ela. Então você tem um certo mais controle da posição. Até porque muitas vezes dormindo até o paciente movimentava. Sim, exatamente. Ou então vamos supor um paciente que vivia no interior, eventualmente aquela fixação elástica se arrebentava, algum movimento acontecia, né? Então, dessa forma não, se determina, a posição é essa e ela não se muda. Pra gente, outra coisa que também causa muita dor que vocês estavam falando era muscular. E para isso tem o Botox hoje, né, Gisela? Que muitas vezes... Não, e é importante a gente falar isso porque a gente vê a rejeição por parte dos nossos colegas em fazer Botox. Pois é. Eles acham, não, Botox é só para cirurgião plástico. Isso é falta de conhecimento. Toda vez que a gente tenta mudar paradigma em qualquer das nossas áreas, né? A gente se depara com... É o que eu já comentei aqui algumas vezes anteriormente. É o famoso escutei falar. Escutei falar para médico e para dentista, isso é conversa de comadre. Onde é que está escrito? Qual é o trabalho publicado? Exato, né? assim que funciona. Qual é o fundo científico? Não, eu escutei que parece que um cara que tem Se fosse assim, falou... a nossa mãe ia ser formada dentista e médica. Porque ela escuta falar da televisão é brincadeira. A gente chega em casa, ela fala, escutei falar. Coitada, gordinha. Mas é o próprio, né? Então, assim, ó, escutei falar, para quem trabalha com área científica, é péssimo, né? Escutei falar, mas, querido, onde é que está escrito? Não está escrito? Não está escrito. Então tu não escutou falar. A gente aprende muito... Tem coisa que eu me lembro da faculdade ainda, Miguel, que é assim... tal coisa faz mal. Onde é que... Eu nunca li. Eu estava comentando com meu filho esses dias. Onde é que está escrito? Eu nunca li. E fica guardado na tua cabeça. É boca a boca, né? É boca a boca. E fica assim, ó, e passa a ser uma verdade, né? Passa a ser uma verdade. Como é que vocês usam o Botox na odontologia? Nesses casos, por exemplo, antes a Ana comentou, que até não puxei o assunto na hora, que não gosta de usar a placa miorrelaxante, né? E como a Ana, muita gente também não se adapta à placa miorrelaxante. E às vezes não funciona tão bem para algumas pessoas, né? Pois é. Até porque elas tiram de noite. Eu, assim, gostando ou não gostando, de noite eu tirava e botava fora. Uma das funções da placa é essa, né? Relaxar a musculatura para poder a pessoa dormir sem fazer aquele apertamento, não acordar com dor.
O problema é que a adaptação à placa é muito difícil. E aí o Botox acaba tendo um papel muito importante nesse momento, assim, porque a função da toxina botulínica, é importante a gente falar, porque Botox é o nome da marca, né? Então, toxina botulínica, tem várias marcas, Botox é uma delas, ela age na musculatura, relaxando a musculatura. Ela impede a contração muscular. Então, impedindo a contração muscular, o que acontece? O que é o bruxismo? O bruxismo é a contração da musculatura da face. Se a gente aplicar o Botox em determinados pontos da musculatura, a gente consegue que esse músculo não se contraia. Por mais que o paciente tente, o músculo está relaxado. E aí ele não vai contrair e o bruxismo acaba não acontecendo. Né? Então, por um impedimento não mecânico como o da placa, mas com um impedimento pela medicação, pela ação da medicação. Existem alguns outros mitos, tá, Gisela? Assim, eu tenho um colega que foi quem trouxe o Botox, na verdade, para a área da estética, que é o Dr. Paulo Matsudo, e que a gente trouxe ele algumas vezes para cá. Então, algumas palestras de toxina botulínica a gente deu junto, porque a gente trabalha junto em algumas outras áreas, tá? E tem um mito a respeito também. Tem gente que diz assim, mas se eu usar 2 ou 3 vezes vai parar de usar. Eu digo, então, que é o seguinte, se tomou aspirina uma vez na vida, não toma de novo, porque não vai funcionar. Né? Eu uso Botox na minha testa há 18 anos. Eu tenho uma conhecida que ela diz que ela não bota tanto, porque senão o músculo vai parar de funcionar. Para você que está em casa entender... Eu uso há muitos anos, sou viciadinha, adoro. O que a doutora Gisela falou é o seguinte, o Botox, ele impede a transmissão da acetilcolina, que é o hormôniozinho neurotransmissor responsável por fazer a contração. Quer dizer, o nervo, ele se fixa na musculatura assim, como se fosse uma luvinha presa na musculatura. E ele transmite um impulso para a musculatura, que é essa acetilcolina. Então ele impede essa transformação, essa liberação de acetilcolina, o que vai fazer com que essa placa neuromuscular acabe degenerando. O que é degeneração? Acaba morrendo aquelas pontinhas da ponta do neurônio. Mas, como a natureza é sábia, ela acaba refazendo outras pontinhas. E isso aí vai fazer com que, com o passar de 3, 4, 5 meses, volte a agir de novo. Então, assim, você que tem medo de usar, fique tranquilo, que assim, se fosse uma coisa definitiva, eu já